bem-vindos a mais uma edição do Conexão Ibérica. Este é o seu programa semanal, onde abordamos os principais temas que marcaram os últimos 7 dias, tanto em Portugal como em Espanha. Para mais uma edição, tenho comigo o meu colega Pablo González. Olá, Pablo, tudo bem? Todo bien. Quais é que são as notícias da semana? Bueno, la primera, una reunión próxima que va a haber, como se suele decir, en los márgenes, ¿no? En una reunión paralela a la reunión de la ONU entre Pedro Sánchez y Lula da Silva, un foro contra los extremismos en la política. En segundo lugar, el Ministerio de Cultura español despliega la diversidad de la cultura española en Portugal con Mostra España. Y por último, Eduardo Díaz Pereira, excónsul de Portugal en León durante 30 años, recibió el título de hijo adoptivo de León. Então, começamos com este encontro entre Pedro Sánchez e Lula Silva. Vão falar sobre extremismos na política, mas sabes indicar mais alguma coisa sobre a conversa? Sí, esto ya venía hace tiempo debatiéndose, se ha visto en qué coyuntura es mejor. Ya sabemos que entre los países siempre buscan narrativas que tengan convergencias entre un país y otro, porque hay a veces que hay cosas, prioridades de un país que no son para el otro, incluso discrepancias. Y bueno, y encontraron esta narrativa entre el gobierno español y el de Sánchez para convocar a otros presidentes para una reunión la próxima semana en las Naciones Unidas, ¿no? Un foro contra los extremismos, ¿no? Es este tipo de eventos paralelos a los márgenes, en inglés que se llaman side events, que se celebra en la sede de la organización con ocasión de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, que comienza el martes 24 de septiembre y será ese mismo día que tenga lugar este foro. Este evento está organizado conjuntamente por España y Brasil y contará con invitados de renombre como el presidente francés, Macron, el presidente chileno, Boric, el primer ministro británico, Keir Starmer, y varios líderes africanos. Se pensaba que también Biden podía estar, pero hay dudas porque como está en periodo preelectoral, pues se podía ver como un acto electoral y por cuestiones pues pues bueno, de protocolo interno dentro de los Estados Unidos, pues probablemente no pueda asistir. Bueno, la idea de convocar estos foros de líderes progresistas partió de Lula da Silva del pasado mes de abril y se ha ido viendo en qué momento era el más adecuado y al final, pues bueno, es este. Esta idea incluso ha ido ganando fuerza porque en este tiempo ha habido varios movimientos y partidos extremistas que cada vez han ganado notoriedad en la opinión pública internacional, entonces lo que hace es justificar más el evento. Y el hecho de que se haga en Naciones Unidas también tiene sentido porque el propio secretario general Antonio Guterres también ha alertado de estos males y que él mismo se encuentra enormemente preocupado por esta situación. Agora vamos passar para algo mais positivo, para a cultura, para mais uma edição da Mostra Espanha, que vai trazer até ao fim, mais ou menos deste ano, aqui em Portugal, várias atividades culturais, que vão desde a pintura até às artes cênicas, até ao teatro. O que é que a Embaixada Espanhola pretende mostrar com esta Mostra Espanha? Pues mira, primeramente vamos a explicar, aunque yo creo que la mayoría de nuestros lectores ya lo conocen, la organización de Mostra España corre a cargo del Ministerio de Cultura de España a través de la Subdirección General de Relaciones Internacionales y Unión Europea, en colaboración con la Embajada de España en Portugal y el Instituto Cervantes de Lisboa y con el apoyo de Acción Cultural Española. Bien, pues como mencionas, es una serie plural de actividades para mostrar el país al exterior. Ahora mismo el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, siempre hace hincapié a la diversidad interna e interregional española y bueno, y también la cultura de la memoria democrática. En este caso es eso lo que quieren dar énfasis y bueno, es la octava edición del Festival
bienal de cultura española en Portugal de septiembre a diciembre. El programa va a ofrecer 40 actividades de música, danza, teatro y arte contemporáneo en distintos puntos de la geografía lusa. La idea también es reforzar proyectos comunes en un futuro inmediato, no solo en mostrar el país, sino vamos a ver qué puntos en común tenemos, ¿no? Y bueno, pues hay que decir que estuvo también con, obviamente, con la ministra de Cultura de Portugal, Dalila Rodríguez. Se dieron un abrazo porque también se mostró allí una de las obras Um que se abraço. va a mostrar pictóricas de Juan Genovés, de El Abrazo. Y bueno, Urtasun dijo, estuvo allí en Lisboa y dijo que el arte y la música y el cine y la danza, el teatro, el patrimonio, la literatura presentes en Mostra de España encarnan el espíritu de participación ciudadana y acceso a la creación que define nuestros derechos culturales, ¿no? Entonces, pues bueno, se trata de resaltar ese hecho cultural, de que haya una conversación, un diálogo entre países, reforzar ese vínculo y bueno, y esto también pues está en sintonía con aquello de los 50 años de cultura y democracia entre los dos países y se ha intentado hacer algo acorde a esos contenidos, ¿no? Y entonces, pues bueno, está dentro de esa propia campaña de reivindicar los 50 años de las dos democracias. Como decimos, música, arte contemporáneo, teatro, danza, cine y lo van a poder ver en los próximos meses. Y nada, pues bueno, saludamos esta diplomacia cultural, que es pues, bueno, un acuerdo que hay permanente entre los dos países y que esperemos que no solo sirva para mostrar lo que es cada país, sino también los que hacen interrelación entre un país y otro. Agora conta-nos quem é que é o novo filho pródigo, novo filho adotivo da Leone. Pues sí, ya teníamos una cierta noción de que había una persona que, bueno, en particular Eduardo Díaz Pereira, que fue nada menos que cónsul de Portugal en León durante 30 años, ¿no? Y para ello se le ha hecho un homenaje por parte de la Asociación de Amigos de Portugal en España que tiene que su vida social se desarrolla dentro de León y que incluso el Trapecio pudimos presentar uno de nuestros libros allí con ellos, con esta asociación. La verdad que era gente con la que teníamos mucha sintonía y hemos divulgado este acuerdo que tuvo el ayuntamiento por unanimidad de otorgar este título de hijo adoptivo al antiguo cónsul de Portugal en León, Eduardo Díaz Pereira, ¿no? Estuvo él desde León entre los años 1990 y 2020. Su perfil biográfico es de licenciado en Derecho por la Universidad de Coimbra, desarrolló su carrera diplomática en Johannesburgo, Australia, Estados Unidos y España como delegado de inmigración hasta que en 1990 fue nombrado cónsul de Portugal en León. Y hay que recordar una cosa, que no solo era de León y provincia, sino que abarcaba un sector geográfico amplio de su entorno, por así decirlo, del León histórico, que se vendrían a integrar Asturias, Valladolid, Palencia y Zamora, así que daba servicio a todas estas provincias. Entonces, pues bueno, fue una iniciativa de la propia asociación y que fue suscrita por todos los grupos políticos del Ayuntamiento de León y en ese sentido le reconocieron que tuviera toda una serie de iniciativas que favorecieron y beneficiaron al conjunto de los dos pueblos hermanos, manteniendo una actitud positiva y dinamizadora y convergente en las relaciones con Portugal. Entonces, en ese sentido, el hecho también de elegir la ciudad de León para articular todo esa macro área donde daba esos servicios también es una forma de que la propia ciudad de León se sienta con gratitud a este ex cónsul. Hasta aquí mis tres noticias. ¿Cuáles han sido las tuyas, Andreya? Começamos com os incêndios que estão ativos em Portugal, passamos para uma nova Liga Ibérica das Casas de Hóquei no Gelo e, para terminar, o sistema Via Verde, que também pode ser usado em algumas autoestradas em Espanha. Muy bien, pues primeramente vamos a la noticia que incluso está ahora en pleno desarrollo cuando grabamos esto, que es la de los incendios en Portugal.
Bem, então vamos começar com o início. Isto tudo começou no domingo e logo o atual primeiro-ministro, Luís Montenegro, usou as redes sociais para avisar os portugueses que as próximas horas, não horas, dias, iriam ser bastante complicados. Isto porquê? Então, ali desde o centro do país, para quem conhece Portugal, a zona de Aveiro, onde tem os barcos moliceiros, para norte, estiveram em alguns dias ativos ao mesmo tempo mais de 100 fogos. Fogos estes já são tão grandes dimensões, conseguem ser vistos a partir de satélites, como é o caso do Sistema Europeu Copérnicos, a partir do espaço. Bem, logo no primeiro dia destes grandes incêndios, que foi, ou seja, segunda-feira, o governo português pediu ajuda à União Europeia para ajudar a combater, pelo menos com meios aéreos, e o pedido foi prontamente aceito pela União Europeia e pelos Estados, não só de Espanha, como França, Itália e Grécia. Então, cada um destes países mandou 2 aviões canadeiros, tirando a França, que mandou 4. No caso de Espanha, os canadeiros começaram a operar ainda segunda-feira quando chegaram, deram uma boa ajuda no combate a estes incêndios. Incêndios de grandes dimensões, aliás, nos últimos 30 anos só não são o maior incêndio da história de Portugal, porque temos sempre a tragédia de Pedrógão Grande, como ainda todos nós nos recordamos. Bem, há mortos, até ao momento morreram 5 pessoas, há mais de uma centena de feridos, há desalojados, há infraestruturas danificadas. Um dos sítios onde ardeu à volta foi os passadiços do Paiva, são passadiços turísticos, já ganharam vários prémios de turismo, inclusive a nível internacional. Bem, Marcelo Rebelo de Sousa, que deveria estar hoje, enquanto gravamos isto em Espanha, no encontro com o rei tudo Filipe VI, teve que desmarcar esta viagem. Novamente, depois de ter desmarcado por causa do terremoto que houve em Portugal, Portugal está claramente embruxado. Bem, Marcelo Rebelo de Sousa está a acompanhar de perto, como já disse, o desenrolar dos incêndios. Mesma coisa com o primeiro-ministro, que está a reunir-se com os autarcas dos locais mais afetados. E uma das vozes da oposição, a Mariana Mortágua, a líder do Bloco de Esquerda, afirma em tudo que este é um momento de solidariedade e não de ataques ao governo. Mas, como é óbvio, ouvimos sempre ataques desde pensarmos melhor a nossa mancha florestal. Posso dizer que o norte do país é composto por pinheiros, que são árvores que ardem à mais pequena fagulha, e quando que o sul é uma árvore autóctone, são os sobreiros, onde se extrai a cortiça, mais difícil de arder. Logo pede desde que se arranque os pinheiros até penas de prisão maiores para os incendiários, isto porque, não digo todos, porque nos últimos dias tivemos temperaturas elevadas, muito vento, atualmente as temperaturas estão a descer e as rajadas de vento também estão a diminuir. Acredita-se tudo que nas próximas 24 a 48 horas possa chover, mas a situação em Portugal esteve muito complicada. Os bombeiros tiveram 120 horas de combate intenso ao lado das populações. Entretanto, chegou uma equipa de 120 bombeiros espanhóis da UME, que foi colocada no Conselho de São Pedro do Sul, que deram também um grande apoio. Foi pedido, isto já não pela União Europeia, mas de um acordo bilateral que Portugal tem com o Reino de Marrocos, ajuda de aviões canadeiros que também serão enviados pelo Reino de Marrocos. E o rei Filipe VI ligou a Marcelo Rebelo de Sousa para expressar a sua solidariedade em nome do povo espanhol ao povo português de mais uma tragédia a ver com os incêndios e a demonstrar o apoio do governo espanhol, neste caso, para enviar não só novos meios de combate aéreos, mas o que será necessário agora para apoiar. Já estamos numa altura em que os fogos já começam a querer se apagar, mas que no final disto vamos ter que contar entre mortos e feridos o que sobra para voltarmos a reerguer um país que quase de 10 em 10 anos é fustigado por grandes incêndios e este é o mais recente. Bueno, pues seguiremos muy atentos desde nuestra máxima solidaridad. Bien, ahora pasamos a un tema que lo hemos venido tratando desde hace tiempo, incluso también en uno de nuestros editoriales,
y es una liga ibérica de hockey sobre hielo, ¿no? Exatamente, e este é até um tema, para além da gente já ter falado sobre ele no último editorial, agora que temos um campeonato do mundo de hóquei e patins a decorrer, conta com a participação não só ibérica como ibero-americana, agora foi criada a Liga Ibérica de Hóquei no Gelo. Esta é uma ideia que já tem sensivelmente um ano, teve um pequeno protótipo com a junção de uma equipa portuguesa, o HC Porto, à Liga Espanhola de Hóquei no Gelo, mas agora foi dado um novo passo, ou a esticada de partida, já vamos falar assim, uma conversa mais doquista. Bem, é em Madrid, representantes das duas federações deste desporto de inverno, vamos ser muito sinceros, não é muito conhecido em território ibérico, mas que o objetivo desta liga é que seja mais reconhecido. Então, ainda este mês de setembro, entre os dias 20 e 21, vai começar este campeonato, que vai contar com, para além do representante português, que é o HC Porto, é uma equipa bastante recente, de 2023, já participou neste último ano no Campeonato Espanhol, está sediada na zona da Trofa e até ao momento tem 6 a 7 jogadores portugueses, o resto é tudo, especialmente da Lituânia, mas o objetivo não só deste clube como da própria Federação Portuguesa é aumentar o número de praticantes desta modalidade para na Liga Ibérica haver outras equipas portuguesas a concorrer. Bem, então, esta Liga Ibérica tem como objetivo promover este desporto nos dois lados da fronteira, aumentar o número de participantes, o número de equipas não só em Portugal, mas também num futuro próximo adicionar equipas da Andorra, para ser assim agora uma verdadeira Liga Ibérica. Bem, os representantes de ambas as federações, que contam com o apoio da Federação Internacional de Hóquei, consideram este um passo histórico e bastante importante para desenvolver a prática deste desporto, que é cada vez mais procurado, mas ainda não está no nível de popularidade do hóquei e patins normal, não falando do futebol como é óbvio, é ajudar a desenvolver este desporto. Bem, vão ser 21 jornadas, vão ser 7 equipas, uma portuguesa, vão ser 6 espanholas, 6 equipas espanholas de várias zonas do mapa. Vamos ter quase, não digo toda, mas quase todas as comunidades autónomas representadas, desde Madrid à Catalunha, passando pelo País Basco. Vamos ter estas equipas e os jogos vão ser transmitidos num canal de YouTube e posso dizer que esta competição vai contar com quase 200 atletas que vão então iniciar uma nova liga, um novo projeto ibérico, mas desta vez sobre o gelo. Muy bien, muy bien. Pues estaremos muy atentos de todos estos deportes ibéricos. Y por último, una noticia interesante, ¿no? Para facilitar el flujo y la movilidad, especialmente de portugueses en España, en relación al este sistema de pago de los peajes, ¿no? Que tiene Exatamente. Portugal y que se está expandiendo, ¿no? Exatamente. Então, o sistema Via Verde é provavelmente uma das invenções made in Portugal mais conhecidas e mais importantes. Estamos a falar de um pequeno disco que é colocado no vidro do seu carro e sempre que você passa por uma portagem, de uma autoestrada, de uma scooter, até em alguns parques de estacionamento, não paga. Quer dizer, não paga no momento com as moedinhas como é o habitual. Ao fim do mês, você tem aquele serviço adquirido, chega-lhe a fatura com a quantidade de passagem que você fez e é uma forma que ajuda não só à mobilidade, mas a tirar um bocadinho de lado aquela obrigatoriedade de andar com moedinhas, de parar na portagem, de aumentar o número de pessoas no trânsito, etc, etc. Uma pergunta que foi bastante feita, especialmente agora e tudo no verão, foi pelos automobilistas portugueses que iam à Espanha de férias e não só que levaram o seu carro e que tinham este disco no carro, era, será que ele funciona em Espanha? Bem,
Depois de terem perguntado ao Grupo Brisa, que é quem está, pronto, a dirigir este projeto da Via Verde, é verdade é que a Via Verde funciona em Espanha, o serviço chama-se Via Verde Travel, mas não funciona em todas as autoestradas espanholas, ainda não tem todas este serviço, mas especialmente aquelas que estão aqui na zona da fronteira já têm o serviço à portuguesa, vamos assim dizer. Logo, os portugueses passarem por Via Verde por estas estradas podem estar descansados, que ele funciona se tiverem este serviço ativo. E no fim do mês, quando voltarem a Portugal, terão uma cartinha da Via Verde com a passagem numa certa autoestrada espanhola para pagar. Mas a verdade é que existe, funciona e ajuda a mobilidade e, para além disso, a deixar um bocado larga a preocupação com os pagamentos. Muy bien, pues nada, animamos a nuestros espectadores a que hagan uso de las estradas, de las autoestradas ibéricas y que se muevan para conocerla. Bien, pues hasta aquí el repaso semanal de las principales noticias de España y Portugal en español y portugués. Ya sabéis dónde encontrarnos, YouTube, redes sociales. Hasta la próxima semana. Até à próxima.